Nós estamos numa série de mensagens pelas manhãs no livro de Gênesis. O objetivo é que a gente consiga chegar aí, se Deus quiser, até o final de fevereiro, no capítulo 3 de Gênesis, fazendo aí cada semana, cada domingo, uma série de exposições, parte por parte do livro de Gênesis, desses 3 primeiros capítulos, que são importantíssimos para a gente compreender melhor a nossa fé, para onde nós vamos, de onde nós viemos e qual a direção que o Senhor tem para nós nessa manhã. Eu já adulto. Espero que um pouquinho d'água por causa disso. E o texto que nós vamos ler nessa manhã se encontra em Gênesis, capítulo 1, verso 26 ao verso de número 28. Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao verso de número 28. Diz assim o texto bíblico. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? O tema da mensagem nessa manhã é a criação do homem. No domingo passado nós vimos a criação do mundo, como que Deus criou o mundo por meio da sua palavra. E hoje iremos caminhar um pouco mais, entendendo a importância de Deus ter nos criado a partir desse texto. No ramo da teologia, que é o estudo bíblico chamado Estudo sobre Deus, uma maneira de traduzir essa palavra, tem uma disciplina chamada antropologia bíblica. Traduz aí, porque eu não sei o que é esse negócio não. Estudo do homem. Antropologia, de maneira sucinta e simples aqui, é o estudo do homem. E tem uma disciplina para aqueles que fazem seminário, que estudam as ciências humanas, chamada teologia, chamada antropologia bíblica. E por que ela é importante? E no livro de Gênesis, nessa série de mensagens que nós temos tido aqui, ela é significativa para nós porque compreender essa doutrina bíblica sobre o homem irá nos fazer, ou pelo menos poste inicial, é que nos faça compreender a grandeza do nosso Deus em nos criar, para que eu e você possamos valorizar a vida, já que Deus nos criou. A dignidade da pessoa humana, para nós cristãos, ela é fundamental quando nós compreendemos a profundidade, a beleza, a riqueza desse relato bíblico aqui de Gênesis, capítulo 1, no verso 26 ao 28. Se eu e você valorizamos a pessoa humana, valorizamos a vida, esses versículos aqui lidos, eles precisam nortear a nossa vida como um todo. Não somente no que diz respeito à concepção, já que o salmista, no Salmo 139, versos 13 e 14, vai dizer de maneira assombrosa como que Deus nos criou, como Ele foi nos formando, ligando todas as coisas. Você lê a beleza, a riqueza do Salmo 139. E lá no meado do capítulo do Salmo 139, a gente vai ver na descrição, de maneira minuciosa, descritiva, linda, de como que Deus cria o ser humano, desde a concepção. Então, para nós entendermos a doutrina do homem, a sua beleza, não somente no que diz respeito à concepção, ou seja, como cristãos, precisamos valorizar a vida. Não somente no seu nascituro, mas posteriormente também.
é um tanto quanto estranho cristãos que são favoráveis à morte, ou que cultuam, ou que fazem uma ode à morte, já que Deus, ao criar, nos deu vida. Entender aqui Gênesis capítulo 1, esses primeiros versículos, precisa ser um descortinar dos nossos olhos para a beleza que é a vida e o que Deus, ao nos criar, fez por nós. A primeira coisa que precisa saltar aos nossos olhos, já de início aqui, é que em algumas traduções, pode ser que na sua esteja assim, no verso 26 e 27, diz assim: também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, e algumas traduções têm um E, conforme a nossa semelhança. Não sei se na sua Bíblia tem esse E aí. Não sei. Esse E nos leva a uma interpretação equivocada do texto bíblico. Por quê? Imagem e semelhança, esse E no língua hebraica não tem esse E. É imagem, semelhança. Qual a ideia do texto bíblico para nós então? É que essas palavras são intercambiáveis, ou seja, são semelhantes. Não há diferença entre imagem e semelhança, porque em algumas traduções é colocado dessa forma, mas ao invés de nos ajudar a compreender o texto bíblico, cria uma falsa sensação de que há uma diferença entre imagem e semelhança, mas não é essa a ideia do texto bíblico. O texto bíblico está direto aqui. A versão Ferreira de Almeida, que é mais tradicional, diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não tem um erro. Essa é a tradução mais correta para entender esse texto. Por que isso é importante? Quando a palavra de Deus afirma que o homem foi criado à imagem de Deus, significa que Deus comunicou, transmitiu ao homem, e aqui o homem de maneira geral, tanto o homem quanto a mulher, algumas das suas características, algumas das suas qualidades. Ou seja, Deus comunicou algumas das suas características ao ser humano. Quais? E que não compartilhou com os demais seres criados. Inteligência, emoções e vontade. Deus, ao criar o ser humano, ele compartilha algumas das suas prerrogativas divinas com o ser humano. Isso a gente chama, na área da teologia, os atributos comunicáveis. Ou seja, são as características que Deus comunica, compartilha com o ser humano e que pertence a Deus também. Deus tem vontade, Deus tem emoções, Deus também é um ser inteligente. Amém, irmãos? Amém. E ele compartilhou essas características somente com o ser humano. Ele não compartilhou isso com a árvore, não compartilhou isso com os animais, sejam terrestres e de nenhuma outra natureza. É importante, então, a gente entender isso aqui, porque o ser humano ele vai se distinguir, se diferenciar das demais criaturas que também foram criadas por Deus. Por quê? O ser humano, conforme lido aqui em Gênesis, nesses versículos que nós acabamos de observar, há algumas peculiaridades que foram transmitidas, transcritas, ou melhor, descritas, somente no ser humano. Algumas singularidades. Apenas do homem é dito que ele foi criado à imagem de Deus, no relato bíblico. Você não vê isso no mar, nas estrelas, nos animais, na floresta. Não tem essa indicação. Somente o homem e, consequentemente, a mulher é que tem a imagem de Deus. Essa expressão descreve o homem na totalidade da sua existência, porque ele é um ser que reflete, que espelha Deus. E de onde vem a nossa palavra, na língua portuguesa, ícone?
é algo semelhante, algo parecido. Ah, tem alguém, um ícone, uma imagem parecida comigo. Veja, os seres humanos são iguais, gente? Não. São semelhantes. É um ícone. São parecidos. Ninguém é igual. E somente o ser humano, na criação divina, tem essa imagem de Deus em nós. E isso vai nos diferenciar dos animais. E de toda a criação. Não é à toa que no texto bíblico, aqui lido, Deus dá algumas orientações para a raça humana. Como o quê? Governar, dominar, cuidar. De quê? Da criação. É interessante pensar que até aqui, ou melhor, deixa eu refazer a minha fala, até antes da queda, não havia uma relação de desarmonia entre o homem, os animais e tudo que Deus havia criado. Se ler no texto bíblico, dá para fazer por inferência aqui, diferentemente do que vai ocorrer após a queda, lá no capítulo 3, e no decorrer da civilização da humanidade, homens passam a ter medo e a temer os animais. Tem que ter medo de cachorro, tem que ter medo de gato, tem que ter medo de leão. Não é? De girafa, de barata. Coisa que até aqui isso não existia, porque havia uma harmonia na criação. O pecado ainda não havia entrado no mundo, irmãos. Então, a ordem que Deus dá aqui para o ser humano de cuidar, de cultivar, de ter domínio sobre os animais é muito significativo. Após a queda, isso muda, a relação muda. Quando passa a temer chuva, o vento, as árvores, trovão. Tem que até hoje, dá um relâmpago e fica com medo. Verdade ou mentira? Começa a chover muito. Perceba então a dimensão daquilo que a gente vai ver mais na frente, nas exposições bíblicas, o que o pecado fez e faz até hoje. Mas voltando aqui a essa ideia, no texto bíblico, esse erro que eu falei, e semelhança não existe, são palavras sinônimas. No Antigo Testamento há uma ideia do ser humano ser criado à imagem de Deus, que reflete em parte um pensamento que era muito comum no Antigo Oriente, onde o texto bíblico foi produzido e onde as pessoas que escreveram o texto bíblico viviam. Eu sempre tenho em mente, vou sempre enfatizar isso aqui, quando a gente lê o texto bíblico, a gente precisa voltar ao contexto, à época em que os textos foram escritos e produzidos. Por quê? A mentalidade é outra. A cabeça de um oriental, quem vive no Oriente, do lado do outro lado do mundo, é completamente diferente da nossa, irmãos. Nós somos ocidentais. E trazendo mais ainda, latinos. Não é do cachorro, não. Mas é para se pensar como que a nossa mentalidade, o jeito de viver, de nos relacionar é completamente diferente. A língua é outra. A Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. Foi escrita no Antigo Testamento, a sua grande parte, na língua hebraica, e algumas porções em aramaico. Línguas antigas, que têm uma riqueza ímpar, que é diferente da nossa. E entender a mentalidade, a geografia, um pouquinho da história nos ajuda a compreender, nos aprofundarmos um pouco mais sobre algumas expressões que aparecem no texto bíblico, para que o nosso conhecimento seja mais aprofundado, mais refinado e possamos compreender de maneira mais rica e bela a passagem bíblica. Voltando aqui então, o que significava no Antigo Testamento, na mentalidade do mundo oriental, essa expressão imagem dos deuses, ou imagem de Deus, ou imagem divina? Ela era apenas destinada para os reis, pessoas importantes. Os outros povos, diferentemente da nação de Israel, que também tinham suas histórias sobre a criação divina, sobre a criação do mundo,
essa ideia de imagem divina, ela era apenas compartilhada com os reis. A plebe, os pobres mortais, não tinham a imagem dos deuses. Olha só ponta a ponta a beleza e a riqueza disso aqui, irmãos. Deus, o nosso Deus, o Deus se revelado nas Escrituras, ele, diferentemente dos deuses pagãos, ele compartilha a sua imagem, sua semelhança, não apenas aos reis, mas com todos os seres humanos, irmãos. Demonstração de amor, de graça, de bondade. Há uma diferença gigantesca de como que Deus, revelado nas Escrituras, se revela e se apresenta para as divindades pagãs que a nação de Israel vivia em volta. Olha a beleza disso aqui. A interpretação das Escrituras é diferente porque ela vai estender o conceito de imagem de Deus a toda a raça humana. Porque foi dada ao ser humano a ordem e o privilégio de cuidar da criação, de ser o seu administrador. O texto bíblico diz aqui para nós que, no verso 26, que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Abro e fecho um parênteses rápido aqui. Colocar uma pulguinha atrás da nossa orelha, uma inquietação para a nossa reflexão aqui. O texto bíblico diz para nós que o domínio do ser humano seria sobre os animais, sobre as aves, sobre a criação, mas não contra o outro homem. Isso é resultado da queda, irmãos. O homem dominar sobre o outro é resultado do pecado. E não da criação inicial, original de Deus aqui. Por isso que para nós cristãos não faz menor sentido um querer dominar sobre o outro. Amém, irmãos? Amém. Na concepção bíblica, somente um tem todo o poder e o domínio sobre todas as coisas. Quem é? Deus. Ter domínio sobre outras coisas é resultado do pecado. A gente vai chegar lá. Cenas para os próximos capítulos. Dando spoiler aqui. Percebam a diferença do texto bíblico, da revelação das Escrituras para nós, para as divindades pagãs, onde os deuses pagãos viviam um brigando contra o outro. É ou não é verdade? Um querendo ter domínio sobre o outro. Matavam os deuses, um matava o outro, irmãos. Em qualquer história mitológica, você vai ver isso. Deuses brigando, derramando sangue um do outro. O irmão mata o outro irmão, que mata a irmã, que mata o pai, que mata a mãe. O tempo todo. Na revelação bíblica, não, irmãos. O ser humano é criado à imagem de Deus, que era algo no pensamento antigo apenas para os reis. Deus compartilha de si com o ser humano, com todos, não havendo diferenciação, e coloca o ser humano não para dominar sobre o outro, mas para dominar sobre a ordem criada. Algo para nossa inquietação aqui. Não faz sentido para nós hoje querermos ter o domínio, o poder sobre o outro, como muitos no nosso tempo fazem. Querem poder, querem ter o domínio, querem expandir para o domínio próprio. Essa não é a mentalidade bíblica, mas é para a nossa reflexão aqui. Avançando. O que Deus realmente fez foi colocar o ser humano como seu representante no mundo que ele criou. Assim como reis e sacerdotes eram considerados representantes das divindades do mundo antigo, o que era o faraó? Ele é representante dos deuses na terra, irmãos. Olha a diferença de
com que Deus, nas Escrituras, revelado para nós. Ele, diferentemente, era algo que era no mundo pagão, era destinado somente a reis e sacerdotes. Na mentalidade bíblica, a sua imagem de dominar, de governar, de cultivar aquilo, de tomar conta daquilo que Deus fez, é dado ao homem e à mulher. Não para uma classe especial, poderosa. Tem tanta coisa aqui que a gente pode pegar para aplicar para o Evangelho. Rápido aqui, irmãos. Posso passar isso aqui em branco, não? Jesus, quando ele encarna, veja, quando ele se faz homem, ele vai nascer no palácio ou num lugar muito simples, irmãos? A cidade que Jesus nasce era uma cidade muito rica, irmãos. A mais poderosa da época. A mais cheia da grana da época. Não, irmãos. Olha a mensagem do Evangelho aqui, irmãos. Já em Gênesis, nesses versículos que vamos ler aqui. Olha o contraponto do Deus que você servimos para as divindades pagãs. Não faz sentido para eu e você buscarmos o poder terreno, irmãos. Abro um parênteses rápido aqui. Quem incentivou na figura humana ali, de Jesus, a buscar poder humano foi o diabo, irmãos. Na tentação. Quem incentivou o homem a buscar poder terreno foi o diabo. Na tentação. Ali com Jesus. Isso é completamente oposto à mensagem do Evangelho. Só um poder, irmãos. Jesus Cristo. Ele tem todo o poder, irmãos. Eu e você não fomos criados para ter domínio, o controle do poder. Por isso que o diabo o tempo todo tenta nos fazer sermos no alto engano, pensarmos que temos algum poder, irmãos. Que tudo que temos, que somos, pertence a quem? A Deus, irmãos. Eu e você não temos poder nenhum. Nenhum, irmãos. Somos pó. Somos pecadores. Carecemos da graça de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade. Tudo que temos e que somos é para a glória de Deus. Vem de Deus, irmãos. Vem de Deus. Avançando mais um pouco. Assim como reis e sacerdotes eram considerados representantes da divindade no mundo antigo, o próprio Deus, de modo santo, perfeito, colocou o ser humano nessa condição. Enquanto os pagãos faziam isso de modo idolátrico, ou seja, com medo da idolatria, Deus o fez de modo santo e com pureza e com um propósito muito bem definido. No relato da criação, Gênesis põe em evidência que o ser humano foi criado não como um ser isolado. Verso 37, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A grandeza, a beleza da criação, irmãos, é o homem e a mulher num convívio harmonioso. A desarmonia vai acontecer nessa relação quando o pecado entra, irmãos. O pecado é terrível, irmãos. Ele desarranjou todas as coisas. Aqui, a harmonia na relação. Não há domínio entre um e o outro. Mas, após a queda, por causa do pecado, há desarmonia. Um quer dominar sobre o outro. A gente discute esse tempo todo. Agora quer mandar na mulher. Agora quer mandar no homem. Desarmonia. Pecado. Não é o projeto original. O que eu e vocês estamos vivendo aqui, o resultado da queda, mas por causa da graça de Jesus, é possível voltar aos princípios da origem. De onde nós viemos, que é para onde nós vamos, irmãos. Nós vamos retornar para o Senhor. Amém? De maneira harmoniosa. Onde todas as coisas estão convergindo para a grandiosidade do nosso Deus. O caos que vivemos aqui,
ele é temporário. Ele é passageiro. Porque no grande dia do Senhor, todas essas coisas terão seu fim. E estaremos eternamente com Deus. Não mais em desarmonia. É aquilo que a Bíblia chama lá em Apocalipse. Adolescente, Apocalipse. Spoiler. De novos céus e nova terra. A gente vai chegar lá, fiquem tranquilos. Avançando. O casamento, quando realizado nessas bases, lá no início, reflete essa harmonia. Ao criar o homem e a mulher, Deus criou um para o outro e ambos para si mesmo. Deus colocou os dois primeiros seres humanos em relação um com o outro, cada um com um parceiro do sexo oposto. Oposto. Não é igual. As escrituras afirmam que o ser humano existe em relação com as outras pessoas, com Deus, com o mundo e consigo mesmo. A pergunta que eu faço é: como está o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com o mundo e consigo mesmo? Como anda esse nosso relacionamento? Já que fomos criados à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Temos refletido a beleza de Jesus, os nossos relacionamentos uns com os outros, com nós mesmos, com o mundo ao nosso redor? Ou temos uma postura com um mundo sempre arredia, sempre conflituosa, que diz sentido de não nos relacionarmos com o mundo, nem em maneira pecaminosa, mas de forma redentiva. Jesus, enquanto que esteve encarnado, ou seja, viveu entre nós, ele se relacionava com todos os tipos de pessoas. Ele se envolveu com o mundo, irmãos. Como que eu e você temos nos envolvido com esse mundo? Temos o influenciado ou ele tem nos influenciado? Essa é a pergunta que precisamos responder à luz do Evangelho de Jesus. O Deus que você servimos é um Deus relacional, irmãos. É um Deus relacional. No início da criação, Deus criou toda a natureza e os animais. Essa foi a primeira parte da criação. E perceba, não há nenhuma semelhança ou similaridade especial com Deus aqui. Somente quando Deus cria o homem. E mais além, a gente vai ver isso na próxima semana, ele diz algo completamente diferente. Em todos os dias da criação, Deus dizia no final que tudo que fez era bom. 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 Quando terminou o sexto dia de criar o homem, e viu Deus que era muito bom. Próxima semana a gente vê isso. É para dar aquele gostinho de quero mais, né? Igual seriado. Um filme. Avançando. A imagem de Deus, então, ela é usada unicamente, exclusivamente, com referência aos seres humanos. E assim nos separa, nos diferencia dos animais. Hoje, o que vemos na sociedade é um retorno da mentalidade, inclusive, de muitos cristãos, meio que pagã. Pessoas adorando mais a criação do que o Criador. Pessoas têm mais preocupação, às vezes, com a árvore, com os animais, que é necessário, precisamos ter, não é esse o ponto, mas desvalorizamos a vida humana. Há pessoas que amam as árvores, os peixes e todos os animais, mas desprezam a vida humana. Pode morrer, pode matar, não faz problema. Agora, aquela árvore, não arranca essa árvore. No Rio de Janeiro, sabe quantas pessoas morrem por ano de violência urbana? Mais de 70 mil pessoas. Só no estado do Rio de Janeiro.
E isso, muitas vezes, não gera em mim e em você indignação. A não ser quando acontece uma tragédia na nossa família. Quando nós somos vítimas de alguma violência urbana, aí começamos a pensar um pouco diferente. Como acontece muitas vezes no nosso país? Só é feita alguma coisa quando acontece o quê? Uma tragédia. É preciso morrer alguém para criar lei, para criar alguma coisa, para criar proteção, para fazer isso, fazer aquilo outro. Mais 70 mil mortes por ano só no estado de Janeiro. Mas isso passa batido por nós muitas vezes. A não ser quando nós somos também vitimados dessa violência. Voltando ao ponto aqui da nossa reflexão. Caminhando para o final. Enquanto as demais criaturas são criadas segundo as suas espécies no texto bíblico, a humanidade é feita em imagem de Deus. Que beleza! Que coisa maravilhosa! A imagem de Deus tem uma relação que Bíblia aqui, segundo um determinado autor. Ela representa a nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, nossa relação com a criação. Antes do homem cair em pecado, ele refletia perfeitamente a imagem de Deus. Tudo estava em perfeita harmonia. Mas o que refletia, ou melhor, o que consistia esse refletir a imagem de Deus? Que ele é um ser relacional. Por isso Deus, ao criar o ser humano, fez um casal. Coisa linda aqui. Deus, que os servimos, nós chamamos de um Deus triuno. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não nos criou, irmão, porque estava sozinho, estava solitário. Aí, eu preciso de alguém para conversar. Ai, que solidão. Ai, meu Deus. Deus falava assim. Não. Deus não precisava de nada nem de ninguém. Como não precisa, irmãos. Daí você tem sido criado a imagem dele. É um privilégio que o nosso Deus nos deu em compartilhar aspectos da sua divindade conosco. Ele compartilhou conosco a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, a imortalidade, a espiritualidade e tantas outras coisas que vão ser citadas aqui. Vontade, inteligência, criatividade. O ser humano é criativo, né? O ser humano é criativo. O brasileiro, então, nem se fala. Ou pouco criativo. Né? Revela, então, que o homem é um ser relacional. Ele não foi criado para viver sozinho, isolado. O homem reflete a imagem de Deus pela sua capacidade de dominar sobre as coisas criadas. Não sobre o outro homem. Não é essa a ordem bíblica. Isso é um reflexo do pecado. Não da criação original. O homem reflete a imagem de Deus por ter atributos que ele comunica conosco, como eu falei. Sua inteligência, a liberdade, moralidade. De onde vem essa ideia de certo ou errado, irmãos? Por que nós temos isso? É de Deus, irmãos. Não importa se você é cristão ou não, se você ama ou serve a Deus ou não, o ser humano tem na sua essência características da parte de Deus que mostra para ele o que é certo e o que é errado. E ele sabe. Sabe. Está avançando mais um pouquinho e terminando. Ainda que a imagem de Deus na criação tenha sido quebrada, manchada por causa do pecado, pensa na imagem aqui de um vidro quebrado. Vários cacos de vidro ali. Pedaços. Se você parar em frente a esses cacos de vidro, ali do espelho, melhor dizendo, você se vê. Sim ou não? Mas distorcido. Mas você, a sua imagem não é perdida diante do espelho quebrado. Ela está distorcida. Essa é a imagem de Deus que
impera na raça humana após o pecado, após a queda lá no Éden. Não perdemos a imagem de Deus, irmãos. Ela está distorcida, mas em Cristo Jesus, essa é a mensagem do Evangelho para nós. Ela foi restaurada, irmãos. Pela graça de Deus que nos alcançou, eu e você hoje, mesmo pecadores, e pecadores lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, podemos e devemos refletir a imagem do Deus Altíssimo. Como? Com atos de misericórdia, com atos de bondade, com atos de justiça, servindo as pessoas, amando o próximo, amando a Deus, praticando a palavra, obedecendo às Escrituras, obedecendo a Deus. É possível eu e você hoje, ainda sendo pecadores, mas lavados pelo sangue do Cordeiro, e devemos fazer isso para a glória de Deus, refletir a imagem do Deus Altíssimo, irmãos. Por isso devemos nos respeitar mais, nos amar mais, servir mais. Todos somos iguais perante a Deus, irmãos. A importância aqui, uma aplicação da doutrina do homem, sermos criados em imagem de Deus, não faz o menor sentido o preconceito, irmãos, o racismo. Porque somos a imagem de Deus. Cristão, ou que se diz cristão, que é preconceituoso e é racista, ele não entendeu a doutrina da criação do homem. Não entendeu. A pessoa que olha para a diferença de classe social e acha que é melhor, superior por causa disso, não entendeu a doutrina do homem, da imagem de Deus em nós. A pessoa que explora o outro não entendeu a doutrina do homem, a imagem de Deus em nós. Perceba, irmãos, como que entender a importância da criação de Deus, da imagem dele em nós, tem ações práticas do dia a dia para mim e para você? E como isso pode ser expandido? Como tem sido a sua relação com as pessoas? Se você tem isso em mente, que você é criado em imagem de Deus, e aquele que está lá também é imagem e semelhança de Deus, mesmo não sendo cristão, as nossas relações são completamente diferenciadas. O nosso tratar é outro. Porque você vai valorizar a vida, vai valorizar aquela pessoa. Porque você vai reconhecer que ele ou ela é tão pecador quanto eu e você somos. Não há diferença, irmãos. E por isso precisamos entender a beleza, a riqueza, a profundidade e resgatar a doutrina da criação de Deus nesses tempos onde o ser humano tem sido reduzido a nada, a uma coisa qualquer que pode, uma coisa matável. Ou aqui no silogismo, morrível. Uma coisa morrível. Não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho. Olha só o que diz 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes, olha lá, Gênesis, lembra de Gênesis? Semelhantes a Ele. Porque havemos de vê-lo como Ele é. Aleluia. Irmãos, naquele grande dia, o que eu e você vivemos hoje como filhos e filhas de Deus é muito pequeno diante da grandiosidade, da beleza,
de quando eu e você estivermos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, irmãos. Nós o veremos conforme Ele é. Amém. O texto é cristalino aqui. Seremos semelhantes a Ele. A imagem que está distorcida hoje para o pecado, ela vai ser restaurada, irmãos. Porque havemos de vê-lo como Ele é. Seremos perfeitos, santos e viveremos para sempre ao lado do Senhor. Amém. Mas enquanto aqui estivermos, a orientação bíblica, de acordo com o apóstolo Paulo aqui termina, a imagem de Cristo em nós está em processo contínuo de transformação, enquanto aqui estivermos. Porque somos pecadores. Qual a orientação então bíblica de Paulo, 2 Coríntios 3,18? Que estamos sendo transformados de glória em glória. Mas após a nossa ressurreição final, iremos refletir a perfeição dessa imagem. O texto bíblico original, imagem, semelhança de Deus, lá original, sem pecado, sem mancha, sem, uma figura turva, não vai mais existir, irmãos. Vai ser a imagem perfeita. O espelho vai estar mais quebrado, rachado, sujo. Não. Águas cristalinas, irmãos. Espelho limpo. A imagem de Deus restaurada por completo em nós. Enquanto aqui vivemos, a imagem de Deus vai sendo modificada de glória em glória no nosso proceder, no nosso agir, pela santificação que eu e vocês estamos passando. Por meio da oração, da palavra, confissão de pecados, mudança de vida, obediência ao Senhor. Feche seus olhos e vamos orar, irmãos. Você é imagem de Deus, semelhança de Deus. Você reflete Deus no seu caráter, no seu falar, no seu agir, no seu pensar. Como que eu e você temos lidado com a imagem de Deus em nós? De maneira soberba, altiva, ou de maneira graciosa, misericordiosa, em gratidão, porque reconhecemos que a imagem de Deus em nós é para que possamos refletir, imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em amor, em graça, em bondade, em criatividade, em amor ao próximo, em amor a Deus e a sua palavra. Senhor, como cristãos criados à imagem do Senhor e à sua semelhança, queremos refletir dia após dia, Deus, o teu caráter, a tua santidade, a beleza do Senhor, teu amor, a tua misericórdia. Nos ajuda quando nós agimos de maneira desfigurada da tua imagem por causa do pecado, quando nós agimos querendo dominar sobre o outro, quando queremos ter o poder sobre o outro. Ó Deus, isso são reflexos da queda, do pecado. Ó Deus, nos auxilie, nos perdoe quando agimos assim. Nos ajuda, Deus, a voltarmos à origem de todas as coisas, na criação perfeita, santa, onde a harmonia nas relações entre homem e mulher, entre o homem e a criação, e entre o homem e consigo mesmo. Os nossos corações e mentes, ó Deus, muitas vezes estão desarranjados, desarrumados, deslocados. E por isso, ó Deus, acabamos não refletindo a tua imagem de maneira correta. Agimos às vezes com preconceito, agimos com arrogância, com perversidade, com os nossos semelhantes. Isso não faz o menor sentido, ó Deus. Que passemos a valorizar a vida,
o amor, que não venhamos, ó Deus, sermos dominados pelos ressentimentos pecaminosos do nosso coração, mas sermos direcionados pelo fruto do Teu Santo Espírito. Que haja paz, harmonia, benignidade, bondade nas nossas relações. Possamos refletir, ó Deus, verdadeiramente Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o nosso Pai, que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.